E aí, turminha do terceiro ano, sexta-feira chegou, mais uma semana de estudos se encerrando. E aí, estão fazendo todas as atividades? Eu espero que sim. E hoje nossa aula é de História. Quem aí tá com o material preparado? Muito bem. Nas aulas anteriores, nós iniciamos os estudos sobre o espaço rural brasileiro no passado. Nós fizemos uma viagem pela história do espaço rural, estudamos sobre a produção de açúcar e o início da vida no espaço rural também, além de ver como era a organização das fazendas de cana-de-açúcar. E hoje nós daremos continuidade com a atividade que iniciamos na aula anterior. Então coloquem o livro de vocês na página 22 e vamos começar! Nossa aula de hoje se inicia com a questão 2, que diz o seguinte: as pessoas escravizadas eram a principal força de trabalho nos engenhos brasileiros. Mas, pessoal, quem eram essas pessoas escravizadas? Eram pessoas que vinham de onde? Elas eram forçadas a fazer o quê? Respondam aí na alternativa A. Responderam? Agora, marquem um X nos trabalhos que eram dados aos escravizados nos engenhos brasileiros. Eles plantavam e colhiam cana, produziam açúcar, controlavam a qualidade da produção, supervisionavam o trabalho dos vaqueiros, administravam os engenhos, realizavam diversos afazeres conforme a necessidade. Respondam aí. Vou dar uma dica. Estão corretas as 3 alternativas, hein? Agora, vamos ler o texto da questão 3 juntos, tá? Ele descreve como era o estilo de vida dos proprietários de engenho no Brasil. Viam-se talheres de prata, louças finas importadas da Europa, vinhos franceses, italianos e portugueses. Seus senhores vestiam roupas de bom gosto, principalmente quando de suas viagens às cidades. Nessas oportunidades, cavalgavam animais de pura raça, ofuscando com seus arreios de prata a quantos os viam passar. Turminha, me digam aí, quais são os elementos desse texto que nós acabamos de ler que indica a riqueza desses senhores? Escrevam aí nas linhas da questão. Agora, na página seguinte, nós temos a questão 4, que apresenta um poema que foi inspirado na vida dos vaqueiros. E ele diz o seguinte: vida de vaqueiro. Lidar só com o animal é a missão do vaqueiro. Cuida bem da vacaria, trabalha a semana inteira, não tem repouso de um dia. Sua cama é a cocheira, enfrenta chuva e calor, pois trabalha com amor, que ao gado ele quer bem. E aí, gente, que tipo de trabalhador eram os vaqueiros da época dos engenhos? Eles eram escravizados, livres ou domésticos? Pessoal, eles eram trabalhadores livres, não eram escravizados nem domésticos. Eles eram livres e recebiam pagamento em troca dos seus serviços. Mas, em geral, com quais animais os vaqueiros lidavam? Cães e gatos, pássaros e abelhas ou bois e vacas? Essa aí tá moleza, né? Galerinha, de acordo com esse poema que nós lemos, como é a rotina de um vaqueiro? Copiem aí os trechos para justificar a resposta de vocês. Anteriormente, nós estudamos que a primeira atividade lucrativa dos portugueses aqui no Brasil foi a extração do pau-brasil. Em seguida, tivemos como segunda atividade econômica o plantio da cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Hoje, nós vamos falar sobre a terceira atividade lucrativa dos portugueses aqui no Brasil, que foi o cultivo do café nas fazendas brasileiras. A plantação da cana-de-açúcar e o comércio dos produtos obtidos através dela renderam por muito tempo muitos lucros para os proprietários dos engenhos. Eles ficaram muito ricos, mas por volta de 1730, outra atividade foi introduzida aqui no Brasil, que foi a implantação e a produção do café. O café, pessoal, era muito apreciado na Europa e a sua comercialização se tornou algo muito vantajoso para os grandes proprietários de terra que passaram a vender o café dentro e fora do país. O cultivo do café era realizado em fazendas cafeeiras e, assim como os engenhos de cana-de-açúcar, o trabalho também era pesado. Os escravos precisavam trabalhar mais de 15 horas por dia fazendo várias atividades que eram muito cansativas. Com o passar do tempo, por causa da pressão para colocar fim na escravidão e por causa do aumento do preço dos escravos,
Os fazendeiros começaram a se preocupar com quem trabalharia nas suas fazendas. A solução foi usar o trabalho dos imigrantes, que eram considerados especialistas no cultivo do café. Pessoal, imigrantes são as pessoas que vinham de outros países. Eles deixavam seus países geralmente por falta de emprego ou porque queriam fugir de alguma coisa, como guerras, por exemplo. Muitos dos que chegaram aqui passavam por muitas dificuldades nas fazendas, principalmente porque o trabalho era muito pesado e eles recebiam pouco dinheiro por isso. Muitos desses imigrantes iam trabalhar nas fazendas, geralmente nas grandes plantações de café de São Paulo. Nessas fazendas toda a família trabalhava, até as crianças. Além do café, essas famílias também plantavam alimentos para a sua sobrevivência. Os imigrantes que vieram para o Brasil influenciaram o país com seus costumes e, assim como os indígenas, africanos e portugueses, ajudaram a formar a nossa cultura e as nossas tradições. Vejam as imagens de alguns imigrantes na página 24 e leiam as legendas para aprender um pouco mais sobre eles. Para isso, pausem o vídeo e voltem quando terminar. Já? Que tal uma atividade? Na página 25 temos a seção Agora é com você. E nela temos a questão 1, que apresenta alguns dados em uma tabela. Analisem esses dados que mostram a quantidade e as nacionalidades dos imigrantes europeus que chegaram ao Brasil para responder aos questionamentos das alternativas A, B, C e D. A alternativa A diz o seguinte: de que nacionalidade eram os imigrantes que vieram em maior número para o Brasil? Vejam aí a tabela e respondam. Na alternativa B diz: de que nacionalidade eram os imigrantes que vieram em menor número para o Brasil? Pessoal, esses imigrantes vieram para o Brasil trabalhar com o cultivo de quê? Açúcar, café ou pau-brasil? Marquem na alternativa C. E o que fez com que tantos imigrantes viessem ao Brasil na época apresentada nessa tabela? Eu expliquei isso hoje. Quem lembra? Na questão 2, vocês deverão relacionar as colunas de acordo com as informações apresentadas. 1 para os escravizados e 2 para os imigrantes. E aí, tarefinha finalizada? Vamos ver o que nós estudamos nesse capítulo? Nesse capítulo, nós estudamos a formação do espaço rural brasileiro, os modos de vida do espaço rural no passado, o trabalho realizado nos engenhos de cana-de-açúcar antigamente e o trabalho realizado nas fazendas de café no passado. Então, galerinha, espero que vocês tenham aprendido bastante. Como atividade complementar de hoje, eu preciso que vocês façam a leitura das páginas 26 e 27 na seção para relembrar. Ficamos por aqui. Um beijão e até nossa próxima aula!